terminando ele, e é que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. As meninas estão aí se arrumando, indo para o trabalho. Mais um dia de correria, mais um dia de trabalho, mais um dia de bênção, gente. Que vocês glorifiquem ao Senhor, pelo trabalho, né? Por cada dia, por ter aonde ir, por poder produzir, né? Tenho certeza que vocês são mulheres inteligentes, né? Que fazem tantas coisas. Só Deus sabe o que vocês fazem cada dia, né? Atendendo pessoas, né? Instruindo pessoas, ajudando, né? O trabalho que vocês fazem com as mãos. Que Deus assim recompense, né? Tudo que vocês têm feito. Que o Senhor dê a cada uma de vocês, dentro da casa de vocês, né? Aquilo que vocês têm buscado. Que o Senhor instrua e que o Senhor assim acrescente cada dia mais, né? Vamos orar? Amém. Obrigada, meu Senhor, por esse dia, mais um dia na nossa vida e um dia de graça do Senhor sobre nós. Nós adoramos o Senhor nessa manhã e te convidamos, Espírito Santo, fique conosco. Tu estás em nós, mas que o Senhor se manifeste, que o Senhor tenha liberdade de falar ao nosso coração, de fazer estremecer o nosso coração por causa da tua presença, porque tu és tudo que nós mais desejamos, Senhor. Nós não podemos viver sem o Senhor, sem a tua presença, Senhor, e nós te adoramos nessa manhã e te convidamos, guia o nosso dia. Guia o dia de cada uma das meninas, Senhor, que estão acessando esse vídeo, Senhor, toca o seu coração e que, ó Deus, as bondades do Senhor, a graça do Senhor, a força do Senhor seja sobre cada uma de nós, Senhor. Nós adoramos ao Senhor porque te conhecemos, porque queremos prosseguir, Senhor, conhecendo o Senhor, Deus, e manifestando as tuas grandezas nessa terra, onde a gente estiver, Senhor. Nós somos do Senhor, nós pertencemos a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninos. Vamos lá no Salmo 30, a gente vai ler hoje a partir do versículo 15, né, até o final, são 24 versículos. Alguém quer ler? A Rô está aí hoje, não sei se quiser ler, pode ficar à vontade. Tá, quer ler? Ah, então tá ótimo. A partir do capítulo 31, a partir do 15, tá, Rô? Tá. Uhum. Até o 24, né? Tá. E do 31, isso, até o 24. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das tuas mãos, dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o meu servo. Salva-me por misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois eu te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que temem, da qual usam perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás. Das tramas dos homens, no esconderijo os ocultará da contenda da língua. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplica voz quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos, ó Senhor. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. A gente vê Davi assim, continuando, né? O que a gente estava falando aqui, o quanto que Davi. Rô, eu acho que vai ter que mutar de novo, tá dando interferência. Obrigada, Rô. A gente vê Davi assim, sempre recheando as suas orações. Eu penso nisso, assim, que ele vai orando e vai falando do que o Senhor é. Porque às vezes a gente ora sempre pedindo algo, sempre só pedindo algo, sempre esperando, Senhor, eu preciso, me socorre.
e, né, a gente às vezes ora dessa forma, mas Davi ora, assim como ele fala: "Senhor, me socorre", ele fala: "Porque tu és isso". Me livra porque tu é bom, me livra porque tu faz assim, geralmente, né, ele fala: "Tu continuas abençoando aqueles que te amam, porque tu é um refúgio, porque tu foste a minha salvação em outro tempo". Sempre Davi fica recheando as suas orações com afirmações sobre Deus. E e isso traz para a gente, assim, esse senso profético, né, da gente estar declarando que Deus é e declarando de acordo com a palavra, né, com a vontade de Deus. E quando a gente declara isso de Deus, eh, assim, o medo, a angústia, se encontra com essas verdades de Deus, né, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está temendo, vai encontrando, vai com essas declarações que a gente mesmo está falando, né, vai encontrando com essas verdades de Deus. E aí, gente, o que se encontra com a verdade de Deus se derrete, se dissipa, né. Não que as aflições passem num só momento quando a gente está orando, mas, assim, é aquilo que os cientistas falam, né, que quando a gente se ajoelha para orar, que acontece algo no nosso interior, acontece algo no nosso físico, né, no nosso cérebro, e a gente entra num estado, assim, de confiança, né, de calma. Geralmente quando a gente está muito aflito e a gente está, gritando por socorro, clamando, quando você para e você ora, a tua concentração é outra, a tua maneira de ver é outra. Depois que você se levanta da oração, o teu coração está muito mais, em paz, estabilizado, até as tuas emoções ficam estabilizadas, porque você se encontrou diante desse Deus todo-poderoso. Aqui ele tem 2 passagens aqui que eu anotei que ele fala assim, no 16, né: "Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, salva-me por teu amor leal", e depois ele fala assim também, eh: "No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os protege das línguas acusadoras". 2 passagens, assim, que ele fala sobre essa presença de Deus, que ali na presença de Deus é como se ali eu encontro abrigo. Quando o Senhor resplandece, né, o rosto dele, há um brilho da luz do Senhor sobre nós, ou quando, naquele abrigo, naquele recôndito, aqui a palavra fala recôndito, é assim, é nesse abrigo, né, um lugar escondidinho, né, protegido em Deus, né, ali a gente se sente confortável. E aí eu logo lembrei do Salmo 91, que fala: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará", né, esse tempo, assim, de descanso. Ainda que a aflição, ainda que aquilo que a gente está orando ainda não tenha sido resolvido, mas o nosso coração entra num lugar de descanso, de confiança, né, um lugar, assim, onde as nossas esperanças são renovadas e onde tudo aquilo que é o medo, a nossa ansiedade, vai de encontro às verdades de Deus. E quando isso acontece, o Senhor opera de forma maravilhosa e às vezes opera dentro de nós. Antes mesmo da gente ver o milagre acontecer, a gente já começa a experimentar essa paz, essa calma. E é isso que Davi fala aqui de forma, assim, maravilhosa, né. E o Salmo 91 fala sobre isso, sobre as asas do Senhor, né. O Senhor estende as suas asas sobre nós, quando a gente confia nele, né. Davi fica assim, ele diz assim: "Eu alarmado eu disse: fui excluído da tua presença, contudo ouviste as minhas súplicas quando eu clamei por socorro". Tem momentos em que a gente está, num tempo de aflição, num tempo de guerra, ou passando por alguma situação, né, em que a gente está orando e clamando ao Senhor e às vezes a gente pensa isso aqui, e fica alarmado: "Meu Deus, será que Deus me esqueceu? Eu fui excluído da sua presença, Deus não me ouve mais? Deus não responde a minha oração", né. E aí ele fala assim: "Contudo, ouviste as minhas orações quando eu clamei". O Senhor não deixa de nos ouvir. Deus trabalha o tempo todo, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente, para que a gente seja preparado para receber aquilo que Ele tem para nós, né, e também, assim, trabalhando o nosso interior, realmente, assim, transformando a nossa vida. Às vezes aquilo que a gente está pedindo, o nosso clamor por socorro, às vezes Deus vai dar de uma outra forma, né, e Deus quer permitir que a gente experimente,
situações para que a gente aprenda muita coisa, para que a gente possa ter crescimento, para que a gente possa ter o que testemunhar, né. O Senhor trabalha dessas formas, né, e Ele é soberano. E mas assim, de se lembrar de que Ele não se esquece de nós. E no finalzinho aqui eu vejo Davi falando assim: "Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos". Amar o Senhor, né, não só saber que Ele é um Deus que nos dá coisas, mas amá-lo, amar o Senhor. É tão fácil a gente pedir algo a Deus e a gente receber e daqui a pouco a gente virar as costas, né, a gente esquecer quem Deus é, né. Como é fácil isso acontecer na nossa vida. Numa hora de aflição, na hora do aperto, né, quantos de nós, queridos, quantas vezes, às vezes num leito de enfermidade, numa situação difícil, a gente faz promessas a Deus, né, a gente: "Não, eu prometo te buscar", né, como se o Senhor não conhecesse o nosso coração, né, não sabe todo o nosso futuro, mas a gente às vezes clama a Deus e Deus nos atende, Deus ouve, Deus resolve, Deus, cura, né, Deus transforma, e chega um tempo depois a gente: "Ai, eu estou desanimado", e esse desânimo não é só um desânimo de: "Ah, eu não vou à igreja, eu não vou à casa de Deus", é um desânimo de estar, né, aqui como Davi, né, com a face voltada para Deus, né, desejando que Deus resplandeça o seu rosto sobre nós, é esse deixar de estar no seu recôndito, naquele lugar da intimidade, né, de falar com o Senhor, né. A gente passa dias, gente, isso daí é uma coisa muito normal de acontecer, não é o melhor, mas eu vou dizer, é o normal de acontecer. Quantas vezes na nossa vida você passa por períodos em que você tem dificuldade para orar, que você não consegue exclamar diante do Senhor aquilo que você está sentindo. Quantas vezes, você passa por períodos em que você não consegue ler a Bíblia, você não consegue, você não sente prazer, eh, mas é a hora da gente clamar ao Espírito Santo: "Renova o meu amor pelo meu Deus", sabe. Renova as minhas forças em buscar o meu Deus, porque, eh, no nosso mundo aqui natural, quando a gente não tem vontade de comer, quando a gente não tem vontade de se alimentar, de beber algo, de comer mesmo, algo estranho está acontecendo com a gente no nosso corpo físico, né, a gente vai se enfraquecer e vai ficar doente, ou tem alguma doença que está impedindo a gente de ter apetite, né, de querer se alimentar. O normal é a gente comer todos os dias e a gente ter esse prazer. Como é bom a gente ter o prazer de comer algo todos os dias. Eh, e isso também se aplica em relação a Deus, né, a gente pode usar, assim, em outra escala, mas, assim, uma comparação em relação a Deus, né. Se a gente está sentindo não tem prazer em estar na presença de Deus, se a gente não tem prazer de orar, de buscar a sua palavra, de estar na comunhão daqueles que amam ao Senhor, algo está acontecendo em nós. Existe uma anomalia, né, uma algo está acontecendo, né. A gente está indo para um estado de doença ou a gente está realmente perdendo as forças, o vigor da nossa vida. E isso não é normal, isso não deve acontecer. Muitas das vezes ocorre, né, no nosso na nossa vivência aí, mas significa é um alerta para nós de que algo está acontecendo. Quando isso acontece com o nosso corpo, é um alerta, a gente precisa buscar uma solução, buscar um médico, rever o que está acontecendo. E quando isso acontece com Deus, a gente precisa fazer a mesma coisa, mas às vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem e tomando uma proporção até que a gente daqui a pouco esteja num estado de, tão doente, tão debilitado que a gente não consiga voltar mais, né. Mas assim, ao menor sinal de que você está se afastando daquilo que Deus tem para você, se afastando da presença dele, busque ajuda, busque ajuda, busque ajuda aqui na palavra, busque ajuda com seus irmãos na edificação da igreja. Uma coisa que é importante para a gente pensar é que Deus, assim, capacitou a igreja com dons, né, a noiva dele, Deus adornou, né, o Senhor coloca ali um sobretudo, uma sobrecapa, né, Deus está adornando, equipando a igreja dele com dons, para que a gente possa servir uns aos outros. Esse é o objetivo dos dons, e é para a noiva.
é para a igreja usar. Então, assim, quando você estiver num momento de aflição, num momento de fraqueza, busque, porque o Senhor tem equipado alguém, o Senhor tem capacitado, a igreja para atender, para socorrer, né. O corpo dele está sendo equipado para atender, para socorrer cada um que tenha uma necessidade. E, às vezes, as maiores necessidades das pessoas não são milagres físicos, milagres aparentes, mas milagres na alma, doenças que vão se instalando na alma. E essa falta de busca por Deus, essa falta de desejo por Deus, né, muitas vezes é um sinal disso, de que existe uma doença na alma e a gente precisa dessa cura do Senhor, e de amar ao Senhor, de voltar a olhar o Senhor com desejo, com prazer, né, de estar na presença dele. Amém, meninas? Quer falar alguma coisa, Fabi? Alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma experiência? Pri, será que a Pri quer falar? Eu vi ela com a câmera ligada. A Pri estava aqui tomando Não? café. Ah, tá. Já Não, tá na já tá na saída, já. correria. É. Então, o que mais me chamou a atenção, né, nessa passagem, ali no 15, que fala que o futuro está na mão do Senhor, né? Ele começa ali falando. Isso é tão poderoso, né, Rosane? Eu estou assim com meu filho, que ele está naquela fase de escolher a faculdade, e eu falo com ele: "Ah, meu filho, ora ao Senhor, né, busca o Senhor para Deus dar o direcionamento". E para ele, por não viver uma vida, assim, de intimidade com o Senhor, é difícil essa fala para ele entender, né. Eu Uhum. tenho que escolher e Deus vai me ajudar na minha escolha. E a gente sabe muito bem que a gente tem que entregar para o Senhor nos ajudar na escolha, se essa é a vontade do Senhor. Sábado eu tive na casa de uma amiga, que foi aniversário dela, e ela me chamou que ela ia fazer a comemoração do aniversário do filho dela de 18 anos com uma festa, lá da Copa. E quando eu cheguei, ela foi me apresentar o pastor dela. E aí ele fa aí e ela tá nessa igreja, porque na época eu estava na metodista, eu levei ela para metodista e ela não gostou da metodista, ela não se sentiu que aquele lugar era dela. Sinto de Deus de você visitar a batista ali do Alto da Serra, que na época era Uhum. do pastor Edelto. Eu falei: "Não sei Sei. por quê, o Espírito Santo tocou, vai lá, visita". E para glória de Deus, ela está lá até hoje. E hoje esse pastor, que a gente teve a oportunidade de conhecê-lo ali, um homem de Deus, um homem de palavra, e ele falou comigo assim: "Medita em Isaías 43, versículos 17 e 18", que é para a gente não considerar as coisas passadas, né, que o Senhor está fazendo algo novo. E eu comentei com ele, eu falei: "Olha, uma vez eu senti no coração da Sara visitar a igreja de vocês, já que ela não se sentiu bem na igreja que eu estava, que hoje eu não estou na". Expliquei a ele que a nossa igreja, ela vamos dizer assim, o Senhor deu uma visão para o nosso pastor e a gente caminha hoje com ele, e ele falou: "Minha irmã, a melhor coisa é estar no centro da vontade do Senhor. Não importa o local". Ele contou um pouquinho da história dele, que ele pastoreou 14 anos no local, e aqui em Petrópolis estava sem pastor, porque com a questão, partiu Uhum. para o Senhor, e a igreja ficou sem um pastor fixo. E ele falou que um dia ele foi chamado aqui para vir trazer uma palavra, e o Senhor sinalizou que o lugar dele era ali, no entanto, ele foi chamado para ficar ali. Ele falou: "Não importa o que você está fazendo, o importante é você estar no centro da vontade do Senhor". E essa palavra dele marcou, e eu quero deixar para vocês que venha marcar a nossa vida. O que importa, eu lembro que um dia o pastor Evandro estava sentada nessa cadeira que eu estou hoje. Ele falou: "Fabiana, como que você está sentindo a respeito da célula?". Eu falei: "Pastor, eu sinto que eu estou fazendo a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor me Uhum. chamou para fazer". Em muitos momentos da minha vida, queridos, eu achei que o Senhor tinha me chamado somente para contribuir. E eu falava isso com muita alegria: "Ah, o Senhor me prosperou para eu abençoar, e eu fui chamada para isso, para reger uma empresa, dar trabalho e abençoar vidas". E depois o Senhor me sinalizou um outro projeto de vida para mim quando eu me entreguei totalmente ao Senhor. Eu quero te dizer, queridos,
querida, e se entrega totalmente ao Senhor. Às vezes a gente acha que está cumprindo um ID do Senhor. Por muitos anos eu achei. E o Senhor hoje me traz uma alegria por eu ter uma célula, não é por estar liderando, não. É por eu me sentir que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Isso é uma satisfação tão grande no nosso coração, que às vezes o cansaço são tantas coisas para fazer, mas o Senhor vem com leveza. Eu estava fazendo uma analogia assim da minha vida. Eu preciso do menos para ir ao médico, eu deixo de lado, eu não tomo um remédio, eu não tomo uma. Ontem eu me deparei com uma doutora, ela falou: "Chegou o tempo de você se cuidar". Eu falei: "Sim, eu tenho que me organizar para isso". Queridos, há tempo de todo o propósito do Senhor na nossa vida. O que é Amém. que Jesus está falando contigo? Se você tem que se cuidar, você é templo do Espírito Santo, mas a ordem. O Senhor, a igreja, a família, tudo tem ordem, né? A família, a igreja. Então, coloca em ordem a tua vida, né? Que o Senhor vai organizar todas as coisas. E eu creio que o Senhor está levando a gente para esse nível. Mulheres que sabe colocar ordem nas coisas. O Senhor está levando o encontro da gente de uma maneira tão extraordinária esse ano, né, meninas? A gente vai fazer na igreja no dia 27 ali, vai ser um momento muito especial. Eu creio que Deus tem algo mais para derramar sobre a nossa vida. Mas hoje, como eu fui deparada com essa situação de ordem, vamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a organizar o tempo. Amém? Amém, gente. Exatamente, Fabi, sabedoria para administrar em todas as fases, né. E assim, a gente precisa desse cuidado. Quando eu falo aqui de buscar o Senhor, não é que a gente vai viver na igreja, né, o tempo todo e, né, radicalmente sem olhar para nós. Nós somos um todo, nós somos um integral, né, uma íntegra, né. Nós somos, feito de várias partes da nossa vida, compõe várias coisas, né, a gente tem o físico, o espiritual, né, o emocional, e assim, mas nós somos um diante do Senhor. E assim como a gente cuida da nossa vida espiritual, a gente cuidar do nosso físico, do nosso emocional, e também em contrapartida as outras coisas, né. A gente não deve ficar olhando só para um lado, mas ser, equilibrado, né, em todas elas, né. Deus tem isso para nós, com certeza. E o Senhor é esse Deus aqui que nos ensina, né, nos ensina através de Davi aqui, nos ensina que ele nos ouve, que ele nos livra dos nossos inimigos e dos nossos inimigos da nossa alma também, né, as mentiras, as culpas, né, as angústias que às vezes a gente mesmo se coloca e que, assim, o Senhor tem poder sobre isso para dissipar, né, quando a gente encontra a verdade de Deus aí. Amém, amém, meninas. Vamos orar. Bendito é o nome do Senhor. A Rô tá ali com o capuz vermelhinho. Tô vendo? Quentinho, isso mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Papai, muito obrigada, Senhor, por essas mulheres tão preciosas que o Senhor tem colocado aqui, Senhor, nessa manhã. Senhor, ou quem vai acessar em alguma hora do dia, Senhor, que vai ouvir esse devocional. Senhor, é tão simples, mas é aquilo que nós colocamos diante do Senhor com todo o nosso coração. Nós queremos prosseguir em conhecer o Senhor. Deus, nós queremos prosseguir em ver a tua face, Senhor, e receber do Senhor tudo que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser mulheres sábias, mulheres inteligentes, mas mulheres que amem ao Senhor de todo o coração, Senhor, e que jamais se apartem da tua presença. Tu és esse nosso abrigo, Senhor, tu és esse nosso esconderijo, Senhor, como Davi diz, Senhor, tu és esse lugar onde a gente pode se colocar debaixo das asas, Senhor, e receber abrigo. Senhor, que nessa manhã cada mulher receba a sua porção, Senhor, que a tua sabedoria esteja sendo construída no coração de cada uma delas, Senhor, que cada uma delas, Senhor, alcance o favor do Senhor. Ó Deus, alcance as petições das suas orações, Senhor, alcance, ó Deus, os milagres que tem esperado, Senhor, mas alcance também um lugar, Senhor, ó Deus, um posicionamento, Senhor, de sabedoria, de graça, Senhor, de serem mulheres que sabem se portar, que sabem, Senhor, falar, que sabem, Senhor, dirigir a sua vida de acordo com os teus princípios, com a tua vontade. E a tua vontade, Senhor, é saúde dentro de nós, saúde nos nossos ossos, saúde
saúde na nossa mente, saúde nas nossas ações, ações de qualidade, coisas boas que a gente possa produzir, Senhor, através, ó Deus, do Senhor agindo na nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada mulher aqui seja abençoada nesse dia, seja protegida, guardada pelo Senhor, ó Deus, e que possa cumprir o teu propósito nessa terra. Ajuda-nos a viver alinhados com isso, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Bom dia para vocês. Que Deus dê graça, dê força nesse dia frio, mas que vocês louvem ao Senhor por aquilo que Ele tem dado, né? Por ouvir as nossas orações e o nosso clamor. Nós estamos aqui porque amamos ao Senhor, né? Amém? Deus abençoe, meninos. Fiquem com Deus. Tchau.